Bom dia. Hoje temos connosco nestas nossas conversas Mário Costa, um profissional da Vorten há mais de 25 anos, acho que não estou enganado, estamos ambos a partilhar estas antiguidades, mas esta antiguidade significa uma experiência enorme que hoje iremos ter o prazer de ouvir falar, contar certamente muitas histórias, muita realidade de lojas, muita realidade do consumidor. O Mário é o Head of Store Concept and Sustainability e eu começo já por aí, Mário. O que é que isto quer dizer e o que é que isto tem a ver com a experiência de compra? Muito bem, bom dia Armando, é um prazer para mim também estar aqui contigo nesta conversa. De facto são dois palavrões, não é? Que costumamos dizer aqui dentro na Vorten, são dois palavrões que nem toda a gente consegue descodificar, mas de facto a área de conceito de loja e de sustentabilidade tem tudo a ver com a experiência de compra, principalmente a primeira dimensão é aquela que é mais perceptível, mas também a sustentabilidade está cada vez mais na ordem do dia e é hoje um fator também de diferenciação das empresas e muitas vezes até de escolha por parte de muitos consumidores. Mas pegando aqui na tua pergunta, falar de experiência de loja e não falar do conceito é em si impossível, não é? Estão ligadas. A nossa empresa hoje é cada vez mais aquilo que nós chamamos uma empresa digital com lojas físicas e um toque humano, e este statement é um statement muito forte no nosso compromisso com o mercado. Desde logo, como sabes, falar de experiência de compra hoje é falar de uma fusão entre o mundo digital e o mundo físico. Nós, há 25 anos atrás, quando eu comecei nisto, o mundo digital era um mundo muito fechado, não é? Havia muito pouca experiência digital e o processo de compra era muito sustentado num tema, diria, predominantemente racional, que eu tenho uma necessidade, vou-me deslocar fisicamente a uma loja, essa loja há de conseguir ajudar a suprimir essa minha necessidade e, portanto, seja por interação com alguém na loja, ou seja por eu proativamente, à frente de um linear, encontrar o produto que eu creio que é aquele que me vai satisfazer, era um bocadinho esta a filosofia que havia na altura, não é? Felizmente, acho eu, para o bem de todos nós, este paradigma mudou, a introdução do digital veio trazer mais propriedade às pessoas no momento da escolha. Nós hoje somos todos muito mais informados quando chega o momento de decidir. Temos muitas ferramentas, temos os sites das próprias marcas de produto, onde podemos fazer browsing dos produtos e conhecê-los melhor. Temos os sites das empresas de retalho que agregam um conjunto de artigos de uma determinada família e permite-me fazer comparações entre artigos. E depois temos também blogs, temos artigos de opinião, portanto, a maior parte dos consumidores hoje... Mário, e deixa-me só acrescentar, e dentro do próprio conceito da Vorten, acabas por ter duas coisas completamente distintas no digital. O marketplace, que tem o vosso branding, mas que é, digamos, através de parceiros, e depois tens o negócio próprio através do online, da Vorten Online. Exato. Portanto, desde logo, tu quando estás num processo de seleção, digamos assim, e partindo do que é hoje o normal, que é andar a navegar pela web, quando entras num site como o da Vorten, o site da Vorten tem a ambição, e já é hoje em dia o maior site de transação digital em Portugal, na área do retalho, e queremos ter, a gama é infinita, não é? Não há fronteiras, não há paredes, não há tetos e chão, portanto, podemos lá colocar tudo o que quisermos. E, portanto, o desafio que se coloca ao conceito de loja físico é qual é o papel da loja neste novo contexto. E o papel da loja hoje é muito de promover uma experiência ao cliente. Mais do que ter ali o linear com os artigos e com uma certa lógica, é promover junto dos consumidores a oportunidade de testarem, a oportunidade de tocarem, a oportunidade de visualizarem em real time, digamos assim, não digitalmente, aquilo que são os produtos que eles têm necessidade. E, portanto, o conceito de loja tem-se vindo a adaptar e, hoje em dia, as lojas funcionam muito como um elemento que concorre para credibilizar um processo de compra, porque também alicerça relações de confiança entre o consumidor e os colaboradores. Os colaboradores ainda têm cada vez mais, eu diria, um papel importante na decisão final, porque o tema da confiança é um tema que ainda está muito presente e é importante na escolha. E depois o espaço em si tem que responder a este desafio
que no nosso caso em concreto, que somos uma empresa de eletrónica e tanto vendemos torradeiras como vendemos telemóveis, no mesmo espaço, criar ambientes que ajudem a essa experiência é um desafio que a mim pessoalmente é muito rico e motiva muito, mas sempre com esta perspectiva de criar uma experiência imersiva na visita à loja, não é? Porque a loja tem que dar aquilo que tu não consegues ter online. E há um conjunto de aspectos sensoriais que tu não consegues ter online. Mas, Mário, tu quando vais à loja, enquanto consumidor, ou eu quando vou à loja, não corremos o risco de ter duas experiências demasiado diferentes, quase como se houvesse o Armando Mateus físico e o Armando Mateus online, que não me reconhecem em mim como consumidor e tenho um tratamento na loja com especialistas, em que tenho uma experiência de loja, mas depois vou para um online e tratam-me como se fosse mais um número. Não corremos esse risco? Não, quer dizer, ao dia de hoje, provavelmente muitas pessoas sentem isso, não é? Eu próprio, como consumidor, sinto que por vezes não há uma ligação contínua entre a marca e o consumidor. Nós na Vorten estamos a trabalhar justamente nesse sentido, porque entendemos que não faz sentido não acompanharmos o cliente ao longo da jornada, seja ela física ou online. E vou dar um exemplo. Eu posso estar a fazer logar-me como Mário Costa com a minha conta na Vorten, online. Estou a fazer um conjunto de pesquisas porque quero comprar uma televisão e nessas pesquisas até posso agendar uma visita à loja para falar com alguém para me ajudar no processo de decisão. E naquele agendamento, quando chego à loja, vou falar com o Armando Mateus, que é a pessoa que está na loja para me ajudar, e o Armando sabe que eu chamo Mário Costa e que estive a fazer browsing pela Samsung e para a LG e para um artigo de 70 polegadas, por exemplo. E, portanto, não me vai começar a falar comigo, a dizer-me, olha, eu tenho aqui uma TV de 40 polegadas, que é aquilo que pode ser bom para si. Não faz sentido, não é? Este tipo de experiência hoje ainda não existe de uma forma contínua, existe de uma forma arrítmica, diria assim, mas é algo que nós ambicionamos, porque isto é que traduz a real experiência de compra para um cliente, que é sentir-se acompanhado com um grau de compromisso cada vez mais forte ao longo da sua jornada até concretizar a compra ou até ficar só proprietário de um conjunto de informação que pode utilizar mais tarde. Porquê? Porque necessitas de um empowerment enorme de quem está na loja, para não termos aquele sentimento que hoje em dia, felizmente, é cada vez menor, mas que é nós irmos a uma loja e, quando estamos a falar com a pessoa que nos está a atender, de pegarmos no nosso telemóvel e dizermos: mas olha, você tem uma promoção, olha, você tem este preço, o seu preço não está correto, não é? Este empowerment, cada vez precisa de pessoas que proporcionem mais essa experiência e que vivam por dentro, digamos assim, o conceito de loja, não é? Sim, sim, sim. Nós hoje nós temos vindo a investir com muita força na formação dos nossos colegas de loja em duas vertentes. Numa vertente de learning, de conhecimento, propriamente dito, dos produtos, mas também complementando com um conjunto de ferramentas que os ajudam nessa relação com o cliente. E nós hoje temos uma grande parte das nossas vendas nas lojas advém de produtos que nem sequer estão na loja. Ou seja, os clientes, como eu dizia há pouco, a loja é finita, não é? Eu não consigo ter lá 300 televisões que tenho disponíveis online. E, portanto, muitas vezes os clientes vão às lojas, principalmente até às lojas mais pequenas, às superstores, estão por todo o país, e acabam por comprar artigos que fisicamente nem estão na loja, mas que o processo de compra é tão... emana confiança no momento em que está com o colaborador, e estão os dois à frente de um portátil, por exemplo, a navegar na web e ver a melhor solução para aquilo que são as necessidades do cliente naquele momento, e há muitas vendas que são convertidas olhando apenas para um ecrã. O artigo não está na loja. E ainda assim, isto é uma prova de facto que há esta capacidade, digamos assim, de fundir o físico com o digital. Não é? Porque de outra forma, se pensarmos um pouco ao contrário, qual é o meu interesse de ir à loja fazer algo num ecrã no computador? Por isso, só se em casa é mais confortável, não tem que deslocar, não tem que ir para o meio do trânsito e por aí fora. Mas há de facto aqui um layer de face-to-face, até de encontrar uma solução. Muitas vezes os clientes acabam por si com uma solução um bocadinho diferente daquela com que chegaram. Porquê? Porque de facto há ali mais know-how, há mais conhecimento, há ali mais uma camada de informação que facilita o processo de compra. E, portanto, os nossos clientes e as pessoas que nos visitam diariamente, e são centenas de milhares de pessoas que todos os dias entram para as nossas lojas,
a maioria, felizmente, acaba por confiar em nós e ajudar-nos também a sermos melhores dia a dia, digamos assim. Mário, eu quando te ouço, começo a pensar em KPIs. Okay? E o que eu ouço, ver se eu estou correto no que estás a dizer sobre o Store Concept, que é, se calhar, os três mais importantes KPIs para avaliar se o conceito de loja está a resultar, o primeiro, naturalmente, as vendas, todos vivemos no fim do mês disso, mas o segundo e o terceiro são confiança e agilidade. Sim. Confiança do consumidor, agilidade a implementar e que o consumidor não sinta grandes diferenças. Há um indicador adicional que para nós é bastante relevante. Obviamente que as vendas, nós vivemos de vendas, não é? A empresa, se não vender, não funciona. E isso é o corolário de todo um processo de compra. Para mim, o principal, enquanto conceito de loja, tenho dois indicadores bastante importantes. Um deles é fácil de medir e nós conseguimos medi-lo, que é o número de visitas que temos às lojas e comparar esse número de visitas com a penetração que temos nos shoppings onde estamos inseridos, portanto, percebermos do conjunto de população que entra no shopping quantas pessoas é que nos visitam. Isso para mim é super relevante porque dá-me muitos insights sobre a atratividade do espaço físico. Não é? É uma loja que motiva as pessoas a entrar e todos nós andamos por centros comerciais e vemos lojas para as quais nem estamos sugestionados a entrar e acabamos por entrar por algum motivo. Não é? Portanto, essa é a minha ambição, que é o Armando Mateus, que foi comprar uns sapatos, no meio daquela jornada passou pela Vorten e deu-lhe vontade de entrar. E eu, enquanto responsável do conceito de loja, isso para mim é a principal ambição. Obviamente, depois, estando lá dentro, se conseguir materializar vendas dessa visita, encantado. O segundo, que é mais difícil de medir e nós não temos ferramentas como medir, acabamos por ser um bocadinho por contacto com os colegas, é o tempo de permanência e a jornada dos clientes na loja. Porquê? Nós, quando evoluímos o conceito para o conceito que hoje temos em vigor, no Colombo, Vasta Gama, no conjunto alargado de lojas, quando fizemos os focus group do conceito anterior, as pessoas dizem, eu vou à loja para comprar qualquer coisa e vou-me embora. Isso é muito vincado. E o focus groups e os estudos de mercado que fizemos a seguir a esse movimento, conceito de loja, deram-nos uma pista que para mim foi super recompensador, que foi, eu vou à loja para passear e ver o que há de novo. Ou seja, a loja assumiu ali um papel de, enquanto alguém vai a um sítio qualquer, eu gosto de ir à Vorten, de ver se há novidades. É mais uma atividade de entretenimento também, não é? Este endorsement do ir passear era algo que nós não tínhamos no conceito anterior. E, portanto, significa que, de alguma forma, respondemos a um dos propósitos do conceito, que era atuar sobre a parte mais emocional da pessoa. Não só o racional, que eu tenho uma necessidade, entro e saio, não é? Sei lá, ir a uma cadeia de hipermercado, ir ao Continente é muito relacional, não é? Não tem muita emoção. Preciso de uma necessidade, tenho que ir comprar peixe, carne, pão, ovos. Apesar de nós sabermos, Mário, e conhecemos bem o conceito de hipermercado, em que aquelas secções da livraria, da papelaria, etc., e do café hoje em dia, são ali autênticos paraísos para tradicionalmente o sexo masculino e para a pós-reforma, não é? Sim, exatamente, mas isso lá está. O hipermercado tirou partido das suas mais-valias para poder encontrar outros mecanismos para reter pessoas dentro do seu espaço. E são os excelentes exemplos que estás a dar. No nosso caso, a nossa compra não é uma compra com uma recorrência elevada, ok? Portanto, as pessoas não vão diariamente à Vorten de comprar qualquer coisa. E, portanto, a nossa ambição é, quando lá vão, que vejam a loja como um local agradável para circular, para serem impactados por várias categorias, vários produtos, e não só terem aquele shot de uma máquina de barbear, entro e saio e não quero saber de mais nada do que passa à minha volta. Portanto, estes dois indicadores para mim, obviamente, são muito importantes, que é o tempo e perceber a jornada do cliente e dos consumidores dentro da loja, mesmo que não comprem, isso para mim é super relevante. Obviamente, depois, vendas, rentabilidade, portanto, tudo que são os indicadores económicos e que, no fundo, ajudam a manter a empresa viva e saudável, obviamente são importantes, não é indissociável. Não, porque, Mário, eu ouço e reconheço, há muitos anos atrás, lembro-me, ia frequentemente ao Colombo, alguns princípios do Colombo, e acabei por acompanhar um bocadinho a evolução da loja. Mas, de facto, em termos de sistematização, nunca tive a oportunidade de conversar contigo, e agora é interessante lembrar-me, até porque a loja do Colombo tem duas entradas, para quem não sabe, ali à volta daquela rotunda, e, portanto,
No início aquilo era tipo hipermercado, tinha umas caixas na saída e nós tínhamos dificuldade, porque tínhamos ali uma área pequenina para entrar de ambos os lados e para sair ainda era pior, porque tínhamos as caixas e, portanto, havia sempre essa dificuldade. A partir de um determinado momento, e, portanto, ouvindo-te, no momento em que foi preciso pôr as pessoas lá dentro, as caixas começaram a desaparecer. Exato. No momento em que foi preciso dar experiência às pessoas dentro da loja, foi remodelada a loja anteriormente para criar, no fundo, universos, mundos, portanto, o mundo do gaming, em que hoje em dia nós podemos chegar lá e, apesar de eu não ser do mundo do gaming, adoro ver aquelas cadeiras e experimentar as cadeiras. Quase tenho o sonho de trazer para o escritório às vezes algumas daquelas cadeiras. É isto, não é, Mário? Isto é o caso concreto. Sim, eu costumo dizer que parar o conceito de loja é morrer. E porquê que é morrer? Porque não estás a dar a experiência que traduz o momento daquilo que é a necessidade do consumidor. Uhum. Portanto, felizmente, eu estou numa empresa que me dá esse espaço para ir inovando, para ir crescendo, para ir testando. Nós testamos muito e recuamos muito no conceito de loja. Fazemos 30 testes diferentes e aproveitamos 2 ou 3. Mas estes 2 ou 3 que aproveitamos dão-nos propriedade para dar um salto na experiência. Uhum. Para nós é super importante, como é importante essa evolução que tu descreves. E aqui adicionamos um layer adicional, que é a segunda parte da minha função, que é a parte da sustentabilidade. Porquê? Porque ao fazer estes movimentos nós temos que ter preocupação ambiental. Não faz sentido só remodelar lojas e destruir os equipamentos. Nós reutilizamos esses equipamentos em lojas, vamos chamar de grade inferior. Portanto, hoje em dia temos 3 conceitos diferentes e as lojas vão passando equipamentos de umas para as outras. E quando está totalmente obsolescência de espaço, o que fazemos é, as madeiras são trituradas e são reintegradas no processo produtivo dos aglomerados e os metais são fundidos e são nas fábricas de origem de equipamentos e, portanto, os metais voltam a ser reintroduzidos na cadeia produtiva de estantaria, neste caso, para não irmos buscar material virgem. Portanto, este processo... Mário, deixa-me ser advogado do diabo. Mas a sustentabilidade muitas vezes não é mais uma resposta das empresas a uma necessidade que o consumidor diz para ficar bonitinho e para dizer, sim, a gente está do vosso lado, sustentabilidade, mas não se vive internamente. É assim, olha, eu vou dar a minha opinião muito sincera, porque eu percebo aquilo que estás a dizer e eu sou daquelas pessoas que não concorda que plantar árvores resolve o meu problema por exemplo, de emissões de carbono. Acho que não é por aí. Acho que isso não força as empresas a serem melhores, a encontrarem melhores processos. Estamos, no fundo, a substituir uma emissão por uma árvore, mas isso é o chamado greenwash. Isso não traz ambição nenhuma à evolução de uma empresa. O que traz ambição, e é aquilo que nós fazemos, é atuar em várias frentes, no de energia, das emissões de CO2, do plástico, da reciclabilidade dos RES, por exemplo, com o objetivo de sermos mais eficientes, de contribuirmos para a economia circular em muitos casos. Vou dar um exemplo. Nós, os equipamentos RES que estamos a recolher na casa dos clientes, os resíduos elétricos e eletrónicos que recolhemos, uma parte do plástico é entregue a uma empresa transformadora que injeta nesse plástico também outros plásticos de outra natureza, redes de pesca e por aí fora, são plásticos que teriam destino de aterro ou de queima, e esse plástico é transformado em pasta e está hoje a servir de mobiliário para as nossas lojas. Portanto, nós a partir dos RES estamos a construir lojas. E, portanto, este reaproveitamento, eu podia dizer, olha, eu recolhi X RES e agora vou plantar 30 mil árvores. Também pronto. Mas eu prefiro plantar on top das medidas, que é, nós estamos a contribuir, tentar contribuir positivamente para o ambiente. Não queremos ser carbono neutro, por exemplo, mas queremos ajudar a que o ambiente melhore. E para melhorar temos que ir além do zero, temos que fazer mais do que o zero. E para mim o plantar árvores está nesse momento, que é, eu tenho que caminhar para ser super eficiente. Não para a compensação, mas para a contribuição, digamos assim, nesse sentido. A minha ambição, obviamente que é difícil lá chegar, mas nós temos metas muito rigorosas definidas pelo Grupo SONAI. O Grupo SONAI é uma empresa, um grupo super relevante e com uma preocupação extrema em matéria ambiental. E, portanto, nós, enquanto empresa da Casa-Mãe, temos que absorver essa cultura e absorvemos com todo o gosto e vontade.
E, portanto, a nossa ambição é chegarmos a um horizonte temporal a 2030 com emissões perto de zero. Nunca vamos ter emissões zero, isso é um tópico, mas perto de Mário, mas isso é uma coisa, se a entrevista não fosse hoje, esta pergunta não ia surgir, vou ter a colherada, e é isso que marca também um posicionamento e um rebranding de uma Sonai que foi anunciado ontem. Sim, a Sonai quer muito apostar, e sempre apostou, aliás, diga-se de passagem. A Sonai é uma empresa que tem na sua ADN as pessoas e preocupa-se genuinamente com as pessoas e com o talento. O talento, quem tem vontade de fazer, de aprender, de errar e aprender com o erro, tem lugar na Sonai. E nem sempre é fácil. Isto pode parecer que é muito simples, mas depois é de facto, no dia a dia, para mim é recompensador porque ao longo da minha vida aqui na Sonai, já são 25 anos, sempre tive a oportunidade de fazer, sempre deram espaço para fazer, para pensar. E eu gosto de pensar, gosto de desenvolver, gosto de implementar. E noutras empresas, noutras realidades, eu tenho muitos amigos de outras empresas, por vezes pensa-se muito, desenvolve-se muito e implementa-se pouco. E nós aqui temos essa vantagem que é... O laboratório e a realidade, não é? Ou seja, há muita coisa que não passa do laboratório e fica ali e não há oportunidade de experimentar. O retalho, nós sabemos que o sucesso é a capacidade de implementarmos. Às vezes não vale a pena estar a discutir muito, entre aspas, na antiga, vamos descer lá abaixo à placa de venda e vamos experimentar. Olha, durante 2 dias vemos se corre bem ou mal. É isso, não é? E é um processo que, de facto, tem muita adesão na Vorten, no Grupo Sonai, como em todas as insígnias, mas eu falo pela minha realidade, que é o grupo que é a Vorten. Nós, quando montamos um processo piloto, temos a adesão de todas as faixas, todas as direções que estão diretamente envolvidas naquele piloto e, portanto, isso também é bastante importante porque é um catalisador de aceleração de desenvolvimento, não é? Se tivesse uma equipa que bloqueava um bocadinho o processo, porque não é core deles, não é prioridade, seguramente que o processo ia demorar mais tempo a ser implementado e, portanto, o resultado viria mais tarde, muitas vezes já fora do contexto que nós queríamos. E, portanto, esta capacidade de acelerar, às vezes até acho que aceleramos mais, é a nossa característica. Mário, pegando nisso que estás a dizer, introduzindo aqui paralelamente um outro tema, é a questão do employee experience ou employee branding, como se queira chamar. Qual é esta relevância, me parece elevada pelo que estás a dizer, na contribuição para o conceito de loja, para a experiência de compra do consumidor depois, não é? Sim, nós somos uma empresa de retalho, somos muito, no nosso core está o cliente, como é óbvio, mas para podermos dar a melhor experiência ao cliente temos de ter pessoas motivadas e pessoas envolvidas, não é, na organização. E o Employee Experience hoje assume várias dimensões. Assume uma dimensão colaborativa, nós somos uma empresa que tem 20 áreas de trabalho, digamos assim, mas são 20 áreas que no fundo é uma empresa, nós funcionamos como um corpo. E o nosso trabalho está muito alicerçado numa lógica multidisciplinar. Eu, como conceito de loja, não desenvolvo o conceito sozinho. Eu desenvolvo com os meus colegas da área comercial, com colegas de áreas de operação, de pós-venda e serviços, áreas de PCG e estratégia. Portanto, há toda uma equipa que é constituída, obviamente é liderada por quem tem mais propriedade para falar sobre o tema. No caso do conceito de loja sou eu, mas há outros projetos em que são outros colegas. Mas há uma transversalidade de disciplinas que concorrem para ajudar no processo de desenvolvimento. E, portanto, isso facilita muito em muitos sentidos. Facilita desde logo porque a visão é mais rica. Todas as equipas a contribuírem acabam por enriquecer o debate, enriquecer o pote de ideias, como nós costumamos dizer, e no meio das ideias mais absurdas surgem caminhos super interessantes. Por outro lado, as pessoas ao estarem envolvidas são pessoas que acabam por acreditar no projeto, porque fazem parte do projeto e não é um projeto que é imposto, não é? E, portanto, isso faz toda a diferença. Para fazer isso, obviamente que é necessário disponibilidade das pessoas. E essa disponibilidade nós tentamos criá-la, garantindo que este modelo trabalhe cada vez mais o nosso core, que é um modelo colaborativo, mais do que cada um estar sentado à sua secretária a trabalhar no seu dia-a-dia. Nós reunimos-nos muito em squads, aquilo que nós chamamos de squads de intervenção rápida, são squads que são criadas para aquele projeto em específico, depois desaparecem, são desfeitas, é quase um efeito nuvem, não é? As nuvens criam-se
e depois transformam-se e desaparecem, não é? Desaparecem e depois aparecem noutro sítio. E nós temos um bocadinho esta lógica da nuvem, que é agora criámos, somos aqui um cúmulo de nimos, estamos aqui muito a partir pedra, e depois passamos para um cirro restrato, já tirarmos ali alguns colegas que naquela fase não são necessários, quando a nuvem desaparece, e vamos criar outra nuvem a seguir com outros colegas para tratar de outro tema. Mas as equipas estão sempre muito envolvidas neste processo, e portanto isso traz uma cultura de compromisso das várias áreas, mas também contribui para o enriquecimento pessoal de cada colaborador, porque esses colaboradores são impactados com um conjunto de temas, muitos deles não são core nem da sua parte académica, nem da sua vivência profissional, mas que acabam por complementar a sua visão de empresa, a visão do cliente, a visão daquilo que é o nosso posicionamento, da nossa concorrência. Portanto, é muito rico. Esta dinâmica de trabalho acaba por enriquecer muito os colaboradores e o talento vai emergindo também depois no meio desta... Mário, e evoluindo dos colaboradores para as marcas, pegando agora noutra perspectiva, qual é o contributo das marcas para a experiência de compra, para este conceito de loja? Em que medida é que ele é feito e em que medida é que devia ser feito? Sim, nós temos uma posição de Independent Advisor. Nós, ao termos uma miríade de marcas, digamos assim, dentro da nossa casa, nós não tomamos partido de nenhuma marca. Ou seja, nós tomamos partido sim daquilo que é a necessidade do cliente. Obviamente que nós temos que estar ligados às marcas, por vários motivos. Porque as marcas também contribuem para credibilizar o processo de compra. Todos nós, na nossa jornada de compra, somos mais ligados a algumas marcas e gostamos menos de outras. Pronto. E, portanto, essas marcas têm que lá estar presentes, têm um papel importante, mas nós promovemos mais a variedade e nessa variedade somos independentes na análise que fazemos, centramos-nos sim naquilo que são as necessidades do cliente. Para mim, nós não temos a política de vais ter que vender Samsung porque a Samsung dá-nos mais dinheiro do que nos dá outra. Eu estou aqui a falar de marcas, se calhar devia pôr aqui um pi no meio, mas... não, por nada, é um exemplo, até porque há marcas que, em categorias que se confundem com a própria categoria. Então, exato. Vou dar um exemplo só para não... Entre o Huawei, Samsung e Apple numa escolha de um telemóvel ou um TCL, nós não temos qualquer relevância em vender a marca A, ou marca B ou marca C. Olhamos para o perfil do cliente, para aquilo que são o seu universo e vemos qual é a melhor proposta. Okay? Se é Samsung, é Samsung, mas se for Apple, é Apple, se for Huawei, é Huawei, se for outra marca qualquer, é outra marca qualquer. Xiaomi é Xiaomi. Pronto. Para nós isso não é o fator número um. O fator número um é, de facto, o cliente sai com uma proposta de valor adequada. Porquê? Porque eu não quero aquele cliente de uma vez na minha loja. Eu quero que ele tenha uma relação contínua connosco. E, portanto, quanto melhor for a experiência de compra, quanto mais adequado for à necessidade do cliente, mais possibilidades eu tenho de o fidelizar à minha empresa. E, portanto, não faz sentido, como todos nós já experienciámos isso seguramente noutras cadeias de retalho, que é, às vezes sentimos que estamos a ser um bocadinho empurrados para cima de um determinado artigo, nós não gostamos de fazer, não está no nosso guião, não está isso. O que está é, ao contrário, que é, nós temos que fidelizar o cliente. Como é que se fideliza um cliente? É ele ter confiança em nós. O que é ter confiança em nós? É nós conseguirmos, em conjunto com ele, encontrar a melhor proposta de valor para aquela necessidade. Dar-lhe a escolha, não é? Se chegarmos a esse desidrato, que é aquilo que nos move, seguramente que há uma faixa muito alargada de clientes que vão começar a ficar fiéis à marca, a marca Vorten. E é isso que nós queremos, é criar essa relação de confiança no dia-a-dia, para garantir que as pessoas veem-nos como um player independente, lá está, que não está subjugado a nenhuma marca, que está assim subjugado às necessidades dos clientes, que essa é a nossa principal preocupação. Mário, mas isso que eu ouço não significa que as marcas, que os fabricantes se desliguem de todo da experiência de compra. Não. Contrário. Mas a verdade é que, e foi um número que muito nos surpreendeu, no início do ano, quando perguntámos, quer a retalhistas, quer a fabricantes às marcas,
quais eram as suas maiores prioridades. Quando se olha habitualmente para um estudo, o primeiro número que se vê é o total. E a experiência de compra estava em segundo lugar. E nós, olha, que bom, a experiência de compra em segundo lugar, como a segunda maior prioridade. Mas fomos investigar. E fomos investigar e o que vimos foi, em primeiro lugar, com 100% para os retalhistas, em sétimo lugar, que é assustador, com 5% para os fabricantes. Ou seja, parece que as marcas olham para o consumidor na perspectiva antiga de consumidor com quem eu comunico, mas não naquela perspectiva do consumidor que se transforma em shopper e está nas nossas lojas, não é? É um bocadinho, diria um bocadinho surpreendente até. Repara, nós temos vou dar aqui alguns números que são fáceis também de encontrar. Nós temos cerca de 200 lojas em Portugal. Nessas 200 lojas temos mais de 3.000 espaços de marca. O que é que chamamos de espaços de marca? São espaços onde existe uma monomarca, um corner da Samsung, um corner da Apple, um corner da Nespresso, Microsoft. bem fora, da Microsoft. E esses corners assumem duas vertentes. São corners das marcas com mobiliário das marcas, e, portanto, a experiência acaba por ser estruturada dentro dos nossos guidelines, mas com equipamentos e produtos só daquela marca, ou são produtos da marca combinados com expositores e com espaços desenvolvidos por nós. E temos mais de 3.000 espaços. As marcas veem as nossas lojas como um veículo de disseminação dos seus produtos e de democratização dos seus produtos. E, portanto, na perspectiva das marcas, é importante haverem esses espaços. E no dia-a-dia, eu tenho uma pessoa na minha equipa que está 100% alocada à gestão de espaços de marca. Porquê? Porque temos que garantir que os espaços estão em condições, porque temos que garantir que as marcas cumprem com as nossas regras, e temos marcas que todos nós sabemos são muito rigorosas também com as restrições deles, isto tem que casar no final do dia, mas acima de tudo porque queremos garantir que colocamos em loja espaços que acrescentem valor. E para nós, lá está, vai bater outra vez ao mesmo, que é, a experiência tem que ser boa, os clientes têm que parar ali e tocar nos produtos. Se eu tenho um espaço de marca de uma determinada marca, que os clientes passam e nem o veem, nós vamos tirá-lo de circulação, como costumamos E dizer. porque Mário, tu falas em espaço, mas eu, enquanto consumidor, leio espaço e pessoas, porque Exato. eu, várias vezes, quando vou a esses espaços, sou abordado por pessoas especialistas da marca e, às vezes, inclusive, o que me surpreende, não é só o saber deles sobre a marca, como é óbvio, mas também a disponibilidade deles para me encaminharem ou, inclusive, ajudarem com outras marcas que não são deles. Exatamente. Nós aí nós temos vindo gradualmente a fazer aqui um caminho um bocadinho ao contrário. Nós começámos num conceito que também vem muito do alimentar, que é o chamado promotor. Não é? Os espaços de marca têm um promotor, que é alguém da marca e que está muito direcionado para vender aquela marca. Nós temos ainda em algumas lojas, principalmente nas lojas mais importantes, temos os chamados promotores das marcas, mas acreditamos mais no modelo em que os espaços de marca coabitam e depois lá está, há o colaborador Vorten, que tanto mostra o artigo A da marca A como o artigo B da marca B, e está preocupado em perceber se a pessoa precisa, o que se adequa mais é o B ou o A. Porque o promotor é alguém da marca, como nós sabemos, não é da Vorten, não são colaboradores Vorten, e tendencialmente vão fazer aquele caminho que nós em particular não gostamos muito, que é afunilar para aquele tipo de produto, porque é aquela marca que lhe dá a ele o vencimento também no final do mês, ele tem que contribuir para as vendas daquela marca. Isso para nós não é muito apelativo, porque se queremos ser independentes, não é? E queremos, é algo que está no nosso ADN, não podemos depois ter em loja uma experiência em que está uma pessoa ali no espaço a dizer, pá, isto aqui é muito bom, o meu é o melhor de todos, e ali aquele ao lado é bom também, mas olha, isto aqui se calhar não sei. Isso para nós não casa, está a perceber, com a nossa ambição. E portanto nós temos indo gradualmente, e obviamente que isto, quem é profissional do setor está atento, o consumidor geral não vê coisas que nós vemos, é mesmo assim. Eu entro nas lojas de roupa e muitas vezes não estou a ver a roupa, estou a ver a iluminação e estou a ver os acabamentos da parede. A minha mulher até costuma dizer, pá, vê lá se me ajudas aqui e tal, e diz, pá, espera aí, estou a olhar para outras coisas. Nós somos profissionais, temos os olhos ao contrário, não é? Vemos as coisas um bocadinho diferente. Mas quem está na área percebe que a Vorten gradualmente tem vindo a perder promotores e tem vindo a aumentar colaboradores, porque é esse o caminho que nós acreditamos que é mais interessante para os consumidores.
Mário, dando um passo atrás e voltando ao início da nossa conversa e focando no conceito de loja, não corremos o risco com estas experiências que tu falaste de apenas ter os famosos exemplos de best practices e de lojas que são showroom, mas depois que haja uma dificuldade enorme em replicar isto para o dia a dia. Eu todos os dias sou, digamos, fustigado com listas de 50 melhores lojas para visitar. E depois está lá incluído desde uma loja do Harry Potter em Nova Iorque, fantástica, a uma loja da Lego na Dinamarca, a uma loja, sei lá, no caso dos supermercados, da Sleepo, que é sobre a Veneza. Não corremos o risco disto ter pouco a ver depois com o dia-a-dia? Vamos lá ver, as lojas, lá está, as lojas, nós no processo de compra e naquilo que tem sido a construção, digamos assim, do processo de compra, o online tem vindo a assumir um papel cada vez mais forte. Não é? A penetração do online no total do negócio, em todas as dimensões, tem vindo a crescer de forma muito sustentada. E nós, aqui em Portugal, até somos uns países geralmente mais atrasados em relação a uma Inglaterra, aos Estados Unidos, que são países que aceleram mais quando há estas disrupções. As lojas, como eu te digo, têm sempre um papel importante. Obviamente nós podemos ter lojas que são mais showrooms, as insígnias tentam, a maior parte delas, as insígnias mais estruturadas, ter aquilo que nós chamamos as flagships. As flagships são as tais, a loja da Harry Potter em Londres é uma flagship, é uma loja aspiracional, que muitas vezes não tem o propósito de vender, quer dizer, o propósito é, lá está, é alicerçar a experiência e tu teres o recordatório que tiveste uma experiência espetacular e tiveste a ver o Harry Potter em todas as suas dimensões e viste até lá algumas coisas que tu nem sabias que era possível fazer ou experienciar. E isso é o propósito número 1 da flagship, não é? Que é colocar a marca num patamar superior, por algum motivo, ou porque a experiência foi rica, ou porque o ambiente era algo que, fiquei de boca aberta, não estava à espera de experienciar aquele momento. E essas flagships vão ter sempre esse papel, que é um papel de mostrar e exponenciar aquilo que é a experiência máxima, não é? Depois há o conjunto de lojas que fazem o papel do dia-a-dia. Pronto, e tem que haver, nós acreditamos muito nesse efeito combinado. Eu gostaria muito de ter uma loja de 6 pisos no Chiado, que é um local para mim emblemático, ou no centro do Porto, onde pudesse haver essa experiência imersiva de andar em andar e cada andar ser quase um ambiente único que nos transporta para uma realidade tridimensional, integrada com produtos, onde eu posso construir a minha casa quase lá dentro e sair lá com uma ideia do que é a minha casa do futuro. E nós já temos algumas questões sobre isso muito interessantes. Também depois há outros fatores, não é? Encontrar um espaço no Chiado ou no centro do Porto que nos ajude a construir esta ambição é difícil e muitas vezes nem é execuível. E, portanto, vamos ter que ir por camadas, criando, de facto, as tais flagships, são as lojas mais encorpadas, temos no Lisboa, no Porto e noutras regiões do país, e depois temos um conjunto de lojas que tem mais aquele papel do dia-a-dia. Nós temos muita proximidade aos clientes, nós temos uma capilaridade enorme no país, não é? Portanto, cobrimos praticamente todas as regiões, temos uma volta na menos de meia hora, diria, da maior parte da população portuguesa, e, portanto, essa capilaridade ajuda-nos a essa tal proximidade do dia-a-dia, não é? Mas estas flagships, lá está, exponenciam a tua parte emocional, o teu sonho. Quem já visitou lojas da Disney, por exemplo, é muito isso, não é? Vive-se da experiência. Obviamente depois estás lá com uma mini debaixo do braço ou com um rato Mickey, mas tudo aquilo é uma experiência imersiva, não é? Entras ali dentro, parece que estás noutro mundo. Saíste do shopping e entraste num mundo diferente, num mundo encantado. Pronto, e este entrar no mundo encantado, para cada negócio é um bocadinho esta experiência. Vou dar outro exemplo. Há concessionários, há marcas de automóveis que cada vez mais estão a apostar nesta experiência imersiva, que é, entras num ambiente diferente, deixaste o teu carro lá fora e agora estás aqui a viver o sonho. É o sonho da tua ambição do carro, XPTO, seja o que for. Mas essa ambição é construída, lá está, misturando também o digital com o físico, com experiências muito interessantes, mas sempre na perspectiva de vender, de motivar para o sonho, que é, isto, brutal. Adorei, depois podemos sair da loja e descermos à realidade e entramos e dizemos, adorava, mas não consigo lá chegar, não consigo. Mas aquilo ficou na cabeça e viveste ali uma experiência diferente que te marcou.
E o papel da flagship Tens é muito... aquele momento da experiência, não é? Tu várias vezes aí utilizaste essa palavra. É a experiência que tu vais obter. É óbvio que eu adoraria esse sonho, e eu vou-te chamar por enquanto sonho, não é? Adorava vê-lo concretizado, de ver um edifício no Chiado, ou em Santa Catarina, ou o que fosse no Porto, em que ele tinha os vários mundos em cada um dos andares que existem e que a Vorta quer fazer experienciar, não é? Portanto, que é um bocadinho, e pegando no outro exemplo que estavas a dar, e nós falamos muito de Londres, da Hamsley, dos brinquedos, não é? Nós, quando vamos, é obrigatório sempre irmos à loja, não é? De brinquedos, que são 6 ou 7 andares, exatamente isso, em que nós, e particularmente no Natal, e eu gosto sempre quando tenho a oportunidade, tem que ser nessa altura, em que nós ficamos com 40, com 50 anos, ficamos babados a ver os comboios, a ver tudo de Natal e a ver isso, não é? E depois, como tu dizes, depois trazemos o comboiozinho pequenino, a miniatura, mas depois andamos à procura e aumenta de facto as vendas nas outras lojas na capilaridade. E é importante. Exatamente isso. De facto é muito... são experiências que são recompensadoras para todos nós. Eu, como consumidor, e tenho o privilégio, por ter esta área profissional, de poder viajar pelo mundo, agora menos com a pandemia, tivemos mais contidos, obviamente, mas também tenho tido a oportunidade de conhecer outras geografias, outros continentes, e sou muito impactado por esse tema da experiência, porque de facto eu gosto muito de ver outros ambientes. Por exemplo, em Singapura há uma loja da Shimano de personalização de bicicletas, que é se pensares em abstrato, personalizar uma bicicleta, aquilo deve-se pôr lá uns pedais e tal, não tem nada a ver. Entras lá dentro, e eu estive lá 2 horas e queria comprar uma bicicleta de topo de gama porque fiquei extasiado com a experiência. Tinha uma biblioteca para tu veres toda a panóplia de informação sobre o ciclismo, desde provas, a desporto, a lazer, pessoas que saíam do teto com equipamentos e que depois personalizavam à tua frente, tu podes ver a pedaleira que não tem praticamente atrito nenhum e, portanto, é muito mais fácil pedalar. Eles montavam-te bicicletas para tu ires dar uma volta num circuito e perceber se aquilo está adaptado à tua realidade ou não. Uma experiência única, de facto. E, de facto, pensa assim, mas o que é que este jovem foi fazer para uma loja de bicicletas? Não tem nada a ver com a Vorten. Pois não, mas há ali muito de experiência, de relacionamento, de ambiente, de demonstrar, de expor, de surpreender, que depois tu consegues fazer o paralelo para a tua realidade e tentar de alguma forma materializar essas experiências à luz da tua realidade. Isso para mim é que é a parte mais rica, não é? Portanto, ter essa amplitude de conhecimento depois ajuda-nos mais facilmente a conseguir perceber onde é que nós podemos surpreender. Que não é fácil, não é nada fácil. As conversas são como as cerejas, não é? O que se costuma dizer, e na verdade nós já estamos há 45 minutos nesta conversa. E sei que nós podíamos ficar aqui muitas horas. Mas havemos de fazer outros capítulos futuramente, mas tu tocaste aí num tema e eu só tenho mais dois temas para nós falarmos. Um é a questão da pandemia, do Covid, que temos vivido nestes últimos anos. Em que medida é que é necessário uma reinvenção ou uma aceleração no conceito de loja devido a este novo momento que nós vivemos e que ao dia de hoje, felizmente, parece que já faz parte da nossa vida no dia-a-dia e que temos que encontrar uma nnova forma de viver, Mário. Isso foi uma experiência, infelizmente por um mau motivo, como é óbvio. Nós, quando começou a pandemia, ficámos seguramente todos muito preocupados, muito assustados, enquanto seres humanos, não é? Mas lá está, mais uma vez o Grupo Sonai teve a capacidade de rapidamente se adaptar. Criámos aqui squads, nós todos os dias começámos de repente, eu lembro perfeitamente, estávamos aqui numa sexta-feira a pensar, para a semana vimos para aqui, estou a trabalhar, e aí sexta-feira às 6 da tarde, a nossa equipa de recursos humanos disse, olha, a partir de segunda-feira tudo em casa, teletrabalho, acabou, não vem ninguém ao escritório. As nossas lojas continuaram sempre a funcionar, e nesse contexto a primeira prioridade foi a segurança. De que forma é que as lojas conseguiam criar mecanismos para proteger os nossos colaboradores, que estavam expostos a algo que nós não conhecíamos, não sabíamos como é que se disseminava, como é que vivia, entre aspas, entre nós, e também os nossos clientes. E, portanto, desde logo garantir que cumprimos integralmente com aquelas regras que foram sendo emanadas pelo DGS e pelo nosso governo, isso estava no topo das prioridades. Criámos uma squad específica só para equipamentos de proteção, andámos à procura de máscaras pelo mundo inteiro, álcool gel,
foram momentos, diria, bastante estressantes, e portanto o conceito de loja aí evoluiu no sentido de entender o que era o novo paradigma, as novas regras, havia limitações de pessoas em loja, como é que vamos controlar as pessoas que entram, quantas pessoas estão em loja, como é que vamos garantir que os nossos colaboradores têm segurança dentro daquilo que era possível perceber, não é? E depois as coisas foram evoluindo, e portanto o conceito teve que se adaptar um bocadinho a esta nova realidade. Obviamente não mexemos estruturalmente na loja, não era isso que era requerido, mas tivemos que mexer em circuitos, as pessoas passaram a ter que entrar por canais específicos, em vez de termos uma abertura de loja, nós gostamos muito das aberturas muito amplas em loja, não é? Gostamos de ter muita entrada para as pessoas entrarem livremente. Tivemos que afunilar, tem que entrar por aqui e tem que sair por ali. E, portanto, obrigar os clientes quase a fazer um circuito em que não podiam voltar para trás. Eu lembro sempre do IKEA, da lógica do IKEA, não é? Que é uma loja que a mim não é muito natural de, entro na loja, tenho que ter a loja toda, esqueci-me de qualquer coisa, não sei o quê. Eu nunca consigo cumprir nesse tipo de lojas o percurso que me dizem Eu ando sempre à procura dos atalhos. Porque, exatamente, eu gosto sempre de ir à mesma loja de móveis, digamos assim, porque já sei onde é que estão os buracos para comunicar e passar à frente, etc. Eu gosto muito que as pessoas entrem livremente pelas lojas e que fluam pela loja. E, de facto, a pandemia obrigou-nos a ser um bocadinho IKEA, que entra por este lado e sai por aquele. E, portanto, tivemos que adaptar os circuitos, tivemos que adaptar as regras, tivemos também que formar os nossos colegas para esta nova realidade. Foi um processo que foi bastante rápido, diria, à nossa maneira. O Grupo Sonai é sempre assim, funciona muito com uma reação bastante rápida e forte sobre os temas. E, de facto, esse momento, lá está, foi um momento de aprendizagem exponencial. Tivemos que, a partir do desconhecido, pensar como é que nos vamos adaptar a esta nova realidade. Não tínhamos muitos dados, como ninguém tinha na altura, não é? Ainda hoje continua a haver muitas incertezas em muitas áreas, mas tivemos a capacidade, cada um de nós, lá está, constituímos a tal squad multidisciplinar para perceber como é que em conjunto conseguimos dar a melhor resposta. Acho que os nossos consumidores valorizaram-nos por essa capacidade. Os resultados que tivemos durante a pandemia mostram isso. A FNAC, por exemplo, fechou as lojas. Acho que não conheço o funcionamento deles, mas assumiram que era, se calhar, a melhor forma de se protegerem foi fechar as lojas. Nós acreditámos que tínhamos um papel importante para as pessoas. Vou dar um exemplo. Nós, logo ao princípio, e todos nós vivemos isso, fomos para casa, tínhamos de ter meios em casa para continuar a trabalhar. Precisávamos de computadores, precisávamos de telemóveis, precisávamos de impressoras, precisávamos de monitores, de cadeiras, pronto. E, portanto, nós sentimos que nós não podemos fechar as lojas. Os portugueses precisam de eletrodomésticos, precisam de informática, precisam de telecomunicações. Precisam de máquinas de café para estar em casa a tomar café, precisam, como tu dizes, exatamente. E, portanto, temos que continuar abertos. E, aliás, o próprio governo identificou as lojas de eletrodomésticos eletrónicos como uma loja primária, digamos assim, que ainda está ao nível quase dos hipermercados. E, portanto, nesse desígnio nós temos, nós não podemos fechar. Só fechamos se sentimos que os colaboradores ou que os clientes não têm segurança. Aí vamos ter que fechar. E a prova disso foi que não tivemos praticamente casos naquelas vagas muito aflitivas, não é? Que tivemos ali em março de 2020 e depois no pico do verão. Houve ali algumas arritmias na pandemia, como todos sabemos, e nós internamente tivemos muito poucos casos de Covid, porque de facto tivemos o engenho, também a sorte seguramente, mas o engenho e o momento para conseguirmos montar um processo que trouxe essa segurança, pelo menos, aos colegas e aos consumidores. E, portanto, os consumidores valorizaram-nos. Nós continuamos a ter vendas, continuamos a crescer, tivemos ótimos desempenhos. As equipas das estruturas centrais a trabalhar em casa garantiram também que todos os processos continuavam firmes e sem arritmias de perda. E, portanto, acabámos por nos adaptar, como acho que todos os portugueses tentaram se adaptar o melhor possível a este novo Mário, e agora que começamos eu não digo regressar, começamos a ter uma nova forma de ver o nosso futuro, não é? Não é regressar ao passado. O que é que isso implica para o conceito de loja? Um reaprender novamente, deitar fora o que se aprendeu e começar de novo? Não, nós tiramos sempre lições dos contextos, não é? Temos que o tirar, faz parte. Eu acho que o conceito de loja tem que cumprir um propósito de continuar a garantir que é possível experimentar, que é possível tocar, que é possível mexer, cheirar, sentir, seja o que for,
mas num ambiente seguro, o mais seguro possível. Se quiseres, o layer da segurança, há aspectos de segurança que são intrínsecos às lojas, né? As situações de emergência, temperatura, por aí fora, é algo que faz parte, está regulamentado e, portanto, as lojas têm que cumprir com essas regulamentações. Mas adicionar aqui uma camada adicional de segurança, no sentido de o próprio contacto entre cliente e colaborador ser um contacto seguro, não é? Ainda hoje nós continuamos a ter que usar máscaras em ambientes fechados, nas lojas, e ter algum distanciamento, temos álcool gel e tal, continuamos com as mesmas medidas, digamos, genéricas, mas no evoluir do conceito e passando a pandemia a uma endemia, que assim esperemos que aconteça o mais breve possível, e que estamos a começar a perceber que é por aí que as coisas vão fluir, felizmente, e o vírus também está a ficar cada vez menos agressivo nas suas mutações, conseguirmos garantir que as pessoas, os clientes, os visitantes que entram nas nossas lojas veem como uma boa experiência, também se sentem bem, estão seguros, estão à vontade, não é? Voltar a conquistar o à vontade. Nós hoje sentimos muitos clientes que entram na loja e têm algum receio de estar perto do colaborador, não toca porque se calhar já alguém tocou e pode não sei o quê. Portanto, e é essas experiências que nós queremos atenuar, essas experiências mais negativas que todos nós temos, e queremos que voltem a ser positivas, mas garantindo, por trás disso, há conhecimento e que nos ajuda a ter essa segurança para o fazer, não é? Mário, eu tinha prometido que eram só mais duas perguntas, já as fiz, mas vou fazer uma última que vai ser rápida, que é, numa palavra, escreve-me a importância do conceito de loja. Epá, isso é super difícil, Armando. Agora puseste-me aqui uma cereja daquelas que é difícil de encontrar. Se quiseres duas, eu dei. Como experiência de loja são duas, podes dizer duas. Não, eu vou dar uma palavra e depois podia estar aqui diria 3 horas a falar sobre isto. E depois, se quiseres, noutra oportunidade, eu explico porque é que eu escolhi esta palavra. Sim. Mas o conceito de loja, numa palavra, é evolução. Muito obrigado, Mário. Mas agora vais explicar, não vou terminar. Porquê? É evolução porque o conceito tem que traduzir as nossas necessidades enquanto consumidores. E as nossas necessidades evoluem, não é? Os jovens hoje têm necessidades muito diferentes daquelas que eu tinha quando tinha a idade deles. E seguramente os filhos deles vão ter outras necessidades. E o conceito de loja tem que andar lado a lado com esta evolução. O ser humano tem evoluído muito, não é? Fala-se muito da integração na tecnologia com o ser humano, da inteligência artificial, já temos hoje nanobiologia, nanomedicina, cada vez há mais engenheiros nas áreas de medicina e biologia, mais do que há 50 anos atrás, seguramente, ou 20 anos atrás. Portanto, nós estamos a evoluir, nós como seres humanos e como consumidores evoluímos. E como eu te disse há pouco, o conceito de loja não pode parar. O conceito de loja é um ser vivo, entre aspas, que tem que evoluir à medida das nossas necessidades. E, portanto, para mim, o conceito de loja é evolução. É acompanharmos a evolução natural do ser humano. Maravilhoso, Mário. Muito obrigado por esta hora de conversa que tivemos aqui. Certamente vamos ter outras oportunidades, mas vamos dar por encerrado e até à próxima, Mário. Muito obrigado. Muito obrigado, Armando. Foi um prazer estar aqui a conversar contigo e vamos para a frente e continuar a evoluir. Temos que continuar a evoluir.